As lendas dos judeus é uma síntese original de uma vasta quantidade de midrashim da literatura rabínica e outras fontes antigas compiladas pelo rabino Louis Ginzberg no início do século XX. Louis Ginzberg não citou midrashim, mas sim parafraseou e reescreveu em uma narrativa contínua que cobriu 4 volumes. Esta obra não está traduzida para português. Eu vou deixar o link do livro físico, quem souber inglês e tiver interesse na obra física, mas quem não sabe inglês acompanha aqui no canal e terá todo acesso gratuito. E com isso eu peço só que vocês deixem seu gostei para divulgar o canal na divulgação. Se é novo por aqui, inscreva-se e aperte no sino para receber conteúdo de qualidade semanalmente. Eu me chamo Hudson. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Lendas dos judeus. As primeiras coisas criadas. No princípio, 2000 anos antes do céu e da terra, 7 coisas foram criadas. A Torá escrita com fogo negro sobre fogo branco e deitada no colo do Criador. O trono divino erguido no céu que mais tarde estava sobre as cabeças do Hayot, paraíso à direita do Criador, inferno à esquerda. O santuário celestial diretamente em frente ao Criador, tendo uma joia em seu altar gravado com o nome do Messias e uma voz que clama em alta voz: retornem, filhos dos homens. Quando o Todo-Poderoso decidiu sobre a criação do mundo, ele se aconselhou com a Torá. Seu conselho foi o seguinte: ó Todo-Poderoso, um rei sem exército e sem cortesões e atendentes dificilmente merece o nome de rei, pois ninguém está próximo para expressar a homenagem devida a ele. A resposta agradou muito ao Criador. Assim ele ensinou todos os reis terrenos, por seu exemplo divino, a nada empreender sem primeiro consultar conselheiros. O conselho da Torá foi dado com algumas reservas. Ela era cética quanto ao valor de um mundo terreno, por causa da pecaminosidade dos homens, que certamente desrespeitaram seus preceitos. Mas o Criador dissipou suas dúvidas. Ele disse a ela que o arrependimento havia sido criado muito antes, e os pecadores teriam a oportunidade de consertar seus caminhos. Além disso, o serviço do templo seria investido de poder expiatório. O paraíso e o inferno deveriam cumprir o dever como recompensa e punição. Por fim, o Messias foi designado para trazer a salvação que acabaria com toda a pecaminosidade. Nem é este mundo habitado pelo homem a primeira das coisas terrenas criada pelo Todo-Poderoso. Ele fez vários mundos antes do nosso, mas destruiu todos, porque não se agradou de nenhum até criar o nosso. Mas, mesmo este último mundo não teria permanência, se o Criador tivesse executado seu plano original de governá-lo de acordo com o princípio da justiça estrita. Foi somente quando ele viu que a justiça por si só prejudicaria o mundo que ele associou a misericórdia com a justiça e a fez governar em conjunto. Assim, desde o início de todas as coisas prevaleceu a bondade divina, sem a qual nada poderia continuar a existir. Se não fosse por isso, as miríades de espíritos malignos logo acabariam com as gerações de homens. Mas a bondade do Todo-Poderoso ordenou que em todo Nissan, na época do equinócio da primavera, os serafins se aproximem do mundo dos espíritos, e intimidá-los para que tenham medo de fazer mal aos homens. Novamente, se o Criador, em sua bondade, não tivesse dado proteção aos fracos, os animais domésticos teriam sido extirpados há muito tempo pelos animais selvagens. Em Tamuz, na época do solstício de verão, quando a força do gigante está no auge, ele ruge tão alto que todos os animais o ouvem, e por um ano inteiro eles ficam assustados e tímidos, e seus atos se tornam menos ferozes do que sua natureza é. Novamente, em Tishri, na época do equinócio de outono, o grande pássaro Zizi bate suas asas e emite seu grito, de modo que as aves de rapina, as águias e os abutres empalidecem e temem atacar os outros e aniquilá-los em sua ganância. E novamente, se não fosse pela bondade do Todo-Poderoso, o grande número de peixes grandes acabaria rapidamente com os pequenos. Mas na época do solstício de inverno, no mês de Tebete, o mar fica agitado, pois então o Leviatã jorra água e os peixes grandes ficam inquietos. Eles restringem seu apetite e os pequenos escapam de sua velocidade. Finalmente, a bondade do Criador se manifesta na preservação de seu povo Israel. Não poderia ter sobrevivido à inimizade dos gentios se o Criador não tivesse designado protetores para ela, os arcanjos Miguel e Gabriel. Sempre que Israel desobedece a Iá
e é acusado de delitos pelos anjos das outras nações, ele é defendido por seus guardiões designados, com tão bons resultados que os outros anjos concebem medo deles. Uma vez que os anjos das outras nações estão apavorados, as próprias nações se aventuram a não realizar seus desígnios perversos contra Israel. Para que a bondade do Criador possa governar na terra como no céu, os anjos da destruição recebem um lugar no extremo dos céus, do qual nunca podem se mover enquanto os anjos da misericórdia cercam o trono do Todo-Poderoso a seu pedido.